capitão do São Paulo, o Globo Esporte, decidiu fazer uma comparação entre o time de 2013, que ficou um tempinho na zona de rebaixamento, quer dizer, um tempo razoável, com esse time de 2017. O Muricy vai opinar. O time do São Paulo, na minha opinião, já falei algumas vezes, é o pior time do São Paulo que eu já vi. Assim fala o Casão e os números do Campeonato Brasileiro comprovam. 11 rodadas na zona do rebaixamento, um novo recorde. Superou as 10 do time de 2013. Aliás, para o torcedor que se lembra dessa outra temporada terrível, a sensação de filme repetido não é mera coincidência. Olha a manchete do Globoesporte.com do dia 12 de agosto de 2013. O assunto já era uma comparação com outros grandes que acabaram rebaixados. Como se sabe, aquele São Paulo acabou escapando, muito por causa do retorno de um certo ídolo ao banco de reservas. Acho que era diferente, ou seja, era duas situações muito diferentes. Já conversei em relação a isso, principalmente no que diz respeito a comprometimento. Eu acho que a gente tinha muita dificuldade naquela época, excesso de jogadores atrapalhavam demais. Essa equipe tem um pouquinho mais de facilidade. E a semelhança é a falta de confiança. Quando cheguei, é a falta de confiança total, né, dos jogadores, porque isso é natural, né, tá numa situação tão ruim, e desse time também. Essa é o que tá pegando nesse time, é a falta de confiança. Tem mais diferenças e semelhanças. Se alguém achou novidade a torcida este ano espalhar sal grosso no Morumbi, como aconteceu antes da vitória contra o Vasco, é só voltar no tempo. Essa cena já tinha acontecido em 2013 e deu certo também contra o Fluminense. Mas nem todas as datas desse calendário estão batendo. Hoje é dia 15 de setembro e o São Paulo de 2017 é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Neste mesmo dia, há 4 anos, o São Paulo de 2013 deixava a zona do rebaixamento. Depois da vitória sobre o Vasco por 2-0, o time até voltou ao Z4, mas terminou a temporada numa segura 9ª colocação. Afinal, que mágica fez o treinador na época? Eu, na época, quando cheguei no São Paulo, claro que eu estudei bem, olhei bem o que estava acontecendo, conversei com as pessoas que estavam lá da comissão técnica, conversei com os jogadores, troquei de esquema de jogo, não deu certo. Então, a última coisa que eu fiz foi trocar jogadores. E como é que eu fiz? Tirei os que tinham mais nome, eram mais técnicos, e pus jogadores que estavam com muito mais vontade, que não estavam contentes com aquela situação do clube. E esses jogadores não tinham tanta simpatia pela diretoria. E eu fiz isso e deu certo, esses jogadores tinham muito mais fome, né? E deu certo e tirou o São Paulo daquela situação. Na realidade de hoje, Dorival Júnior também vai buscando saídas e um time ideal para o São Paulo. Em breve, deve ter até o próprio Muricy Ramalho, como uma espécie de consultor informal. Não tem outra saída senão a diretoria, a comissão técnica e os jogadores se ajuntarem bem, né? E é claro, e aí o jogador faz a diferença dentro do campo. Chegou a hora dos jogadores, não tem como. Fechar jogador, não deixar falar, levar para ficar uma semana em determinado lugar para treinar, tudo isso não resolve nada. A pressão é a mesma. O que resolve ali são os jogadores. Eles têm que fazer alguma coisa. Até aqui, as temporadas de 2013 e 2017 já mostraram semelhanças demais. O filme certamente não agrada ao São Paulino. Mas se pelo menos o final for o mesmo de 4 anos atrás, ninguém vai reclamar. São Paulo pega o Vitória fora de casa esse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Olha, nós mostramos